Eu sou o Fábio Namatame, eu sou cenógrafo e figurinista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, em comunicação e artes. Gostaria de conversar um pouco sobre o teatro. O teatro é uma arte que existe há muitos e muitos anos, mas eu acredito que desde que quando o homem tenta se comunicar com o outro através de gesto, através da palavra, através do seu corpo, eu acho que aí começa o teatro, porque ele está fazendo uma representação de uma ideia. Nesse sentido, eu acho que o teatro ele começa a ganhar novos contornos, novas sofisticações de artistas que acabam trabalhando e colaborando com essa manifestação artística, que hoje então ganhamos esse formato que temos hoje como teatro. E eu acho que a junção de muitas artes, das artes plásticas, da música, da cenografia, do figurino, enfim, eu acho que todos esses elementos vieram agregar mais recursos e mais expressões artísticas que em conjunto acabam formando essa ideia mais completa do que seria o teatro hoje. Eu vou falar mais do teatro em que eu participei, dos trabalhos que eu fiz até os dias de hoje. Então eu queria passar um pouco essas minhas experiências, nesses trabalhos, nesses espetáculos que eu participei. Eu tive a sorte de trabalhar com diferentes estilos e diferentes textos e dramaturgos e autores e diretores, atores, assim, muito diferentes. Diferentes, eu digo assim, distintos, não sempre no mesmo estilo. Eu tive a sorte de fazer desde montagens muito clássicas até trabalho bastante experimentais. Hoje em dia, nós podemos pegar um texto, digamos, clássico, um texto mais já consagrado, manter ele na época ou transportar ele para uma época mais contemporânea. Nesse sentido, eu gosto muito de, quando recebo um texto, estudar muito bem esse local, esse ambiente em que o autor escreveu essa peça. Eu gosto tanto de estudar o autor como a obra, porque o autor pode ser alguém alguém contemporâneo, por exemplo, que escreveu uma peça sobre a época medieval. Então eu gosto de fazer esse paralelo. Por que é que o autor então resolveu escrever essa peça naquele período? E esse período realmente me interessa muito, porque é ele que vai me dar a inspiração e é onde eu vou compreender a ideia do autor. Eu acho que o autor nos indica e nos dá muitas pistas daquilo que ele pensou como a obra. O primeiro passo é esse contato com o texto, e logo depois, então, eu tenho uma reunião e encontros bastante contínuos com a direção, que é quem vai dar o norte, é quem vai dar o caminho, a plasticidade e a dramaturgia e o entendimento sobre esta obra que ele está trabalhando, essa peça que ele vai montar. E também outros elementos que compõem o teatro, que é a cenografia, a iluminação, a sonoplastia, os atores, enfim, são todos elementos muito importantes que, nesse primeiro momento, onde o diretor vai nos expor qual é a ideia que ele pretende com esta obra, o que ele quer dizer, e para a gente estar todas as áreas, todos os artistas que vão trabalhar nessa obra, estarmos sintonizados com essa ideia primeira, essa ideia fundamental, esse
esse desejo do diretor, né, de contar essa obra. Então ele conta com o apoio de nós, que em cada um em sua área vai propor então ideias para ele. A partir disso, então, a gente começa a trabalhar, segundo, obviamente, sobre uma ideia da direção, né, da concepção desse diretor. E eu acho que esse contato para o figurinista, esse contato muito íntimo com a cenografia e com a iluminação, eu acho que esse trio, né, que vai dar a visualidade, a plasticidade desse espetáculo, eu acho muito importante que eles estejam muito bem sintonizados. Porque o figurino vai estar à frente de um cenário, né, sob uma luz. E a luz é que vai determinar o que é que nós vamos ver como espectador. Eu acho muito importante a sintonia desses três artistas, que são o figurinista, o iluminador e o cenógrafo, porque primeiro o ator vai estar encenando à frente de um cenário, né, iluminado por uma determinada luz, por um ângulo, por uma cor que será escolhido pelo iluminador. Então, nesse sentido, é muito importante essa sintonia desses três elementos plásticos que estarão determinando o que é que nós estamos assistindo, porque a luz, dependendo do ângulo e da cor, ele pode mudar tanto a forma como a cor do figurino que você desenhou, né? Ao mesmo tempo que o cenário poderá, sim, em relação ao figurino, dependendo da cor que ele foi escolhida, né, ele poderá ou destacar ou neutralizar, enfim, muitos efeitos visuais acontecem com esses três elementos. Então eu acho que essa sintonia desses três artistas é uma coisa bastante importante. Obviamente que nós três estaremos assim sob a batuta da direção, e essa direção é que a gente vai seguir e vai nos direcionar, né, para esse lugar onde o autor ou o diretor nos indica. Um outro elemento que eu acho também, que eu gosto de trabalhar muito, eu acho importante, é o ator, porque no final das contas é o ator que estará em cena, né? Não é o diretor, não é o cenógrafo, não é o iluminador. Então ele que, ao meu ver, tem que estar bastante confortável. Eu não digo conforto só no sentido de agradável de uso, mas ele está de acordo com aquilo que o figurinista desenhou para aquele papel, para aquele personagem. Né? Porque eu acho que o mesmo figurino em atores diferentes, ele acaba dando uma outra leitura. Então, acho importante esse trabalho mais personalizado, né? Compreender por onde é que o ator vai trabalhar, qual a percepção que ele tem, qual a concepção que ele tem, não só imagética, mas da personalidade desse personagem, para a gente juntos trabalharmos uma cor, uma forma, um volume. E eu gosto sempre de pensar não somente sobre a beleza, sobre o belo, sabe? Eu acho que o teatro é um lugar muito generoso, né? Onde essa fantasia, esse lugar mais onírico, né? Nos propicia, sim, as nossas fantasias. Então, nesse sentido, eu acho que não existe um padrão do belo, sabe? Eu gosto um pouco de pensar mais no que seria mais útil para essa apresentação, para essa encenação. Então eu gosto de pensar sobre o feio, sobre o torto, sobre elementos que talvez não combinem,
porque eu acho que esses atritos, né, visuais, essa sujeira, esse ruído, poderá dar um toque, um ponto de vista talvez um pouco mais humano, um pouco diferente, e esses pequenos detalhes me interessam sempre, né? Ficar atento a na hora da criação, a esses elementos que são às vezes esquecidos, né? Porque a gente fala, mas isso é feio, mas o feio pode se tornar tão belo num palco, porque depende de como o ator defende o seu personagem, né? De como ele veste um figurino, de como ele se porta num palco. Isso eu acho fundamental para se criar esse momento mágico que é o teatro. Sobre o meu processo criativo, eu não tenho exatamente um método específico. Eu gosto de trabalhar, cada espetáculo eu trabalho de uma maneira muito única, né? Porque eu acho que cada diretor, cada autor, cada montagem, ele requer um pensamento muito distinto um do outro. Eu gosto muito de fazer pesquisas em livros, e hoje em dia é muito mais fácil porque a internet nos proporciona já imagens, né, do mundo todo, tanto de montagens antigas como obras, pinturas, esculturas, enfim, uma infinidade de referências que a internet hoje nos proporciona. Eu sempre busco ter um olhar, né, não só para essas referências que eu busco para um espetáculo assim, especificamente, mas também eu tento fazer um arquivo de memórias, de imagens do próprio cotidiano, assim, sabe? Eu gosto muito de olhar como as pessoas se vestem, como elas se comportam, como elas se movimentam, enfim, isso me interessa muito, assim, né? Como uma mulher de salto anda, como uma bota, né? Como é que uma pessoa anda com uma bota, enfim, eu acho que isso tudo acaba me ajudando a criar um repertório de imagens, de figuras humanas reais, né? O que podem sim me servir como inspiração. Não que eu vá retirar exatamente aquilo que eu vi e colocar em algum trabalho que eu estou desenvolvendo, mas eu acho que a memória desses elementos são muito importantes para mim como referência, sabe? Não só de forma, não só de cores, de combinação de cores que eu vejo em vitrine, em loja, em desfiles, enfim, um pacote de bolacha. Eu acho que tudo para mim, essa seleção natural que meu olho vai fazendo, ele em algum momento vai me servir para fazer uma composição ou para entender uma forma ou enfim, me ajudar para criar um figurino, né? Eu gosto muito de trabalhar com materiais inusitados, assim, sabe? Que não são exatamente feitos para uma roupa ou para ser usado. Eu gosto de pegar outros elementos e tentar transformar em, em que na hora que você monta um figurino, ele parecer uma outra coisa, sabe? Por exemplo, assim, pegar uma textura de papel e trabalhar em cima dessa textura até chegar com pintura, com aplicações, enfim, e transformar ele num metal, por exemplo. Né? Eu acho que nesse sentido o teatro é um lugar muito generoso, que ele aceita essa brincadeira, ele aceita essa mentira, ele aceita essa farsa, né? Eu acho que o teatro como um todo, né? Você vai para ser
contaminado por uma fantasia, por uma mentira, por um lugar ou uma história inusitada, né? Eu acho que a gente vai no teatro para isso, para poder questionar, para você poder pensar, para você sonhar, entender o mundo por algum outro prisma, né? Nesse sentido que eu acho que todos os elementos que você conseguir colher e que você conseguir absorver e guardar e conseguir utilizar eles em algum outro momento são bastante importantes, né? Que junto com as referências né, imagéticas que a gente tem facilmente à disposição, eu acho que esses pequenos detalhes assim faz bastante diferença na hora que você pensa um figurino, que você pensa num personagem.